Eu espero que possamos fazer algumas trocas durante as nossas aulas, da minha experiência e também nosso aporte teórico, e que isso venha contribuir para a sua formação nessa disciplina. Eu estou sendo acompanhada pelo intérprete Antônio. O Antônio vai fazer o sinal dele para os alunos surdos. Antônio. E o meu sinal é Sandra. E nós temos também a Carol, que está nos auxiliando aqui com a câmera, e a nossa tutora, que já está com o chat aberto, aguardando as suas perguntas, as suas contribuições. Então envie para que essa aula seja uma aula onde nós possamos, na verdade, agregar conhecimentos. E como que isso acontece? Através da troca, não é? Então a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega, e aí nós vamos sanando, clarificando todas as dúvidas em relação à disciplina. Eu quero apresentar agora o livro da disciplina na Câmara de Documentos. Então, o livro tem o mesmo título da disciplina, Língua Brasileira de Sinais, certo? Se você ainda não recebeu o seu livro físico, você pode acessá-lo também na biblioteca, tá? Então, eu recomendo as leituras prévias das unidades e também das web aulas, porque durante os nossos encontros, nós teremos alguns personagens que estaremos, né, que faz o contexto da nossa sessão geradora de aprendizagem, e é importante saber, então, para que vocês possam se situar e já vir também com as suas dúvidas, não é? Esse momento é um momento ímpar, onde a gente tem a possibilidade de dialogar aqui, não é? Ao vivo. Claro que nós temos outros canais que são importantíssimos e também estão abertos, mas eu recomendo essas leituras prévias, certo? No quadro, eu coloco para você, então, o resumo da unidade 1, ou seja, o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, que tem como competência conhecer os fundamentos e a língua que possibilita o ensino e aprendizagem de surdos. Nesse sentido, nós teremos 4 objetivos centrais. O primeiro, compreender o processo histórico e político da educação de surdos. O segundo, identificar as diferentes abordagens de ensino e concepções sobre o surdo e a surdez. O terceiro, reconhecer as implicações dos aspectos biológicos da surdez no desenvolvimento linguístico do sujeito. E num quarto momento, entender a importância da Libras no processo de construção identitária. Então esse que é o conteúdo da unidade 1 e o que nós estaremos trabalhando na aula de hoje. A primeira aula, ela traz fundamentos em relação à educação, um processo histórico da comunidade surda, e também vai trazendo definições de conceitos em relação ao sujeito que tem perda auditiva. Isso é importante porque a gente não pode separar a língua do sujeito, não é? Nós trabalhamos com uma língua, mas essa língua tem um sujeito que faz parte de uma comunidade linguística. Então, essa primeira teleaula ela vai trazer esses fundamentos que são fundamentais, que são indispensáveis para se apropriar, então, da língua, certo? Por isso que são fundamentos um pouco teóricos, mas importantíssimos. Eu tenho certeza que será de muita contribuição para você durante a disciplina, tá? No convite ao estudo, eu trago algumas informações em relação ao último dados do IBGE, tá? Primeiro, uma definição que a Libras é oficialmente a língua da comunidade de pessoas surdas do Brasil. Então, todas as vezes que a professora disser Libras, estamos falando dos brasileiros surdos que utilizam essa língua. Todas as vezes que eu mencionar a expressão língua de sinais, eu estou falando de modo geral, tá? Outras línguas de sinais, cada língua de sinais no seu país tem a sua própria estrutura, a sua própria características, elas são diferentes. Então, línguas de sinais, um modo um pouco mais amplo, e Libras, a língua da comunidade de pessoas surdas aqui do nosso país. Entretanto, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, mais de 7 milhões de pessoas declararam possuir alguma dificuldade para ouvir, tá? Todavia, nem todas conhecem e utilizam a Libras como meio de comunicação. Nesse primeiro momento, o convite ao estudo é já para trazer uma informação para você quanto ao grupo de pessoas que têm perda auditiva. O censo demográfico, em 2010, é uma amostragem, não significa que todas as pessoas que têm deficiência auditiva foram perguntadas, participaram dessa amostragem, tá? A amostragem é um número grande que vai trazer para a gente mais ou menos uma estimativa, tá? Então, em 2010, mais de 7 milhões de pessoas, elas disseram que, assim, nessa casa existe alguém que tem alguma dificuldade para ouvir.
tá? Mas existe também um dado no mesmo relatório do IBGE, que a pergunta é: não consegue ouvir de modo algum? Existe algum membro dessa família ou que reside nessa residência que não consegue ouvir de modo algum? Os dados, eles são bem menores, são mais ou menos 376 mil pessoas que disseram que não conseguem ouvir de modo algum. Vamos pensar nessas com alguma dificuldade. As com dificuldades, que são 7 milhões, seriam pessoas idosas ou a partir dos 50 anos que começaram a perder a sua audição, que é um processo natural do envelhecimento do corpo humano. Não é assim como a gente precisa, não é, com a idade, usar óculos, não é muito comum precisarmos também do aparelho auditivo. Então, essas pessoas que passaram toda a sua vida se comunicando através da fala, da oralidade, de repente começam a ter dificuldade para ouvir e colocam um aparelho auditivo. Elas usam Libras? Vão precisar usar Libras? Não. Né? Pensa agora no seu avô ou num tio que já tem uma certa idade, que usa aparelho auditivo ou que ainda não usa, mas é que a orientação que ele se submeta à audiometria. Então, essa pessoa, esse seu parente, não vai precisar da Libras agora para se comunicar, certo? Tem essa comunicação oral, mas começa a ter dificuldade para ouvir, coloca o aparelho auditivo e vai se adaptando, mas já tem a sua própria língua a vida toda. Essas pessoas que disseram algum tipo de dificuldade para ouvir, pode ser também perdas unilaterais, apenas um ouvido, e o grau não é muito acentuado, então elas conseguem se comunicar pela oralidade, às vezes usam um aparelho auditivo, mas não precisam da Libras como primeira língua para se comunicar. Vamos pensar agora na população que respondeu que não ouve de modo algum, que são 376 mil mais ou menos pessoas. Estes que não conseguem ouvir de modo algum, vai ficar um pouco mais claro quando nós formos falar sobre os aspectos biológicos. Mas não conseguir ouvir de modo algum vai interferir também na comunicação de modo espontâneo, tá? Então, esses que nós fazemos a inferência de que são pessoas que utilizam a Libras para se comunicar. Alguns autores da área da surdez, na grande maioria, eles dizem o seguinte, que a comunidade surda é uma comunidade linguística minoritária. Então, se temos 7 milhões que tem algum tipo de dificuldade, mas esse número cai para 376 mil, então é uma diferença bastante expressiva, né? Então, justifica o fato de dizerem que é uma comunidade minoritária. Quando nós vamos colocar esses 376 mil frente à população brasileira, que é mais de 190, então é muita gente, certo? Justificando mais uma vez que é uma comunidade linguística minoritária e que a sua língua já acontece há muitos anos, nós vamos ver isso, mas o seu reconhecimento só foi em 2002, por isso que existe vários mitos em relação a Libras, ao sujeito também que tem perda auditiva, que é necessário que nós venhamos agora conhecer, não é? Para conflitar aquilo que é do senso comum. Certo? Então, nós temos duas populações, deficientes auditivos e estes que se consideram surdos preferem ser chamados de surdos. Então, qual é o termo adequado? Usa Libras para se comunicar, faz parte da comunidade surda, então nós vamos chamá-los apenas de surdos, porque é uma escolha, uma preferência, tá? Aqueles que não fazem parte, podemos chamar de deficientes auditivos sem nenhum tipo de problema, ok? Eu convido você para assistir nosso vídeo de abertura e a gente já volta. Estamos começando agora a primeira unidade dos nossos estudos sobre Libras, a língua brasileira de sinais. Nessa unidade, vamos ver os desdobramentos históricos que culminaram na sua origem e seu reconhecimento como uma língua oficial do país a partir de 2002. Vamos entender as implicações que essa conquista tem até hoje na educação de surdos e como os aspectos biológicos e as diferentes abordagens de ensino influem na construção da identidade das pessoas surdas. Imagine que você se formou em pedagogia e precisa orientar a mãe de uma criança surda sobre seu processo de educação. Você precisaria ter consciência que o ensino de Libras é uma conquista para a comunidade surda. Também precisaria relacionar o tipo e grau de surdez com o desenvolvimento linguístico da criança e saber o que é necessário para que ela desenvolva sua identidade surda, inclusive na escola regular.
Esses serão justamente os desafios das SPs desta unidade. Então vamos lá, acesse o livro didático, as webaulas e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Bom, vamos agora conhecer ou identificar alguns termos que são prévios para a nossa aula. Então no quadro eu coloco o seguinte. Aqui, língua brasileira de sinais, tá? Mais uma vez reforçando que é a nossa língua que a comunidade utiliza no nosso país. Ela é uma língua e não é uma linguagem, tá? Por quê? Comumente as pessoas se confundem ou utilizam o termo dizendo que os surdos se comunicam através da linguagem de sinais. Não, são termos diferentes. O que significa linguagem? A linguagem ela pode ser verbal e não verbal. Tá? Verbal está relacionada à fala e à escrita. Não verbal inclui imagens, símbolos, sinais, então a linguagem corporal, certo? Que muitas pessoas estudam linguagem corporal e buscam trazer algumas traduções, né, em relação ao comportamento, assim por diante. Linguagem. A linguagem também é a capacidade que o indivíduo tem de organizar seus pensamentos e trazer, então, justificativas, argumentações, emoções. Então, isso faz parte do nível da linguagem. Um exemplo para você poder entender o que é linguagem. Vamos pensar agora em um agricultor, tá? Ele mora num ambiente rural, né? Numa região rural. E ele, por algum motivo, não continuou os seus estudos, né? Foi até o primeiro ciclo do ensino fundamental, vamos pensar assim. Vamos pegar agora uma outra pessoa, um senhor também, mas que terminou os seus ensinos fundamentais, médio, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. A linguagem deste senhor não é uma linguagem acadêmica, certo? Científica, acadêmica. A linguagem daquele outro senhor que está lá em região rural é uma linguagem que se refere aos cuidados de animais, à plantação, à colheita, a tipos de sementes, assim por diante. Então, são linguagens diferentes, certo? Que está relacionada também com a própria história de vida de cada um. Não é? O que cada um foi absorvendo de informação no seu contexto, ok? Isso seria tipos de linguagem. Agora, o que é língua? Língua é um idioma ou a comunicação regida por regras gramaticais. Então, nós temos a língua portuguesa, que existe sua regra gramatical, e que a comunidade brasileira ouvinte que utiliza a língua portuguesa, ocorre uma convenção dessas regras para que ocorra o entendimento entre os seus membros. Semelhantemente a Libras. A Libras é uma língua, tá? Podemos chamar de idioma, que existem convenções de regras gramaticais que os membros da comunidade surda se utilizam e se respaldam para que ocorra o entendimento na comunicação entre eles. Então, toda língua é regida por regras gramaticais próprias. Tá? Enquanto que linguagem é um exemplo que eu dei para você agora, é algo um pouco mais amplo e que a pessoa surda e a pessoa ouvinte, ela vai precisar de estímulo para o desenvolvimento da sua linguagem e claro, que consequentemente da sua fala. Mas e o surdo, professora? Ele vai precisar também de um estímulo, numa interação, para que ocorra também a sua condição de sinalizar, certo? Então, se você pega uma criança surda que teve o diagnóstico da perda auditiva, mas não ocorre a interação com essa criança, tá? Ela vai ter um atraso na aquisição de linguagem, semelhante à criança ouvinte, né? No consultório a gente observa às vezes crianças que chegam com um atraso de linguagem. Aí tem 2 aninhos mais ou menos e a gente pergunta, como que é em casa, né? Então a mãe fala assim, eu deixo sempre os brinquedos próximos à criança, o copinho de água próximo, a fruta também próxima. Essa criança precisa se comunicar? Precisa pedir? Não, então ela vai lá, ela pega, ela abre a geladeira, ela vai e pega. Então algumas vezes os pais acham, nossa, ela é
Então, tem tanta autonomia, mas tem dificuldade às vezes na comunicação. Por quê? Ela vai e pega, ela não pede. Então, sempre fala para os pais, deixa o brinquedo num lugar alto, tá? A água não deixa no copinho do lado da criança. A criança precisa pedir, ela precisa aprender a nomear. Então, isso é um processo de aquisição de linguagem e, consequentemente, também de fala. Lá no quadro, nós temos agora também um outro conceito é que a Libras é uma língua visual motora, tá? E não oral auditiva. Eu estou comunicando agora, não é? Estou oralizando, enquanto que você, aluno ouvinte, está utilizando a sua audição. Então, a minha comunicação está sendo oral auditiva. A comunicação do Antônio, nosso intérprete, está sendo visual motora. Por quê? Ele está sinalizando e o nosso aluno surdo está, então, recebendo a informação, o conhecimento através da visão. E também o Antônio, ele está utilizando essa língua motora, hoje nós chamamos também de espaço visual. Ele utiliza sinais, ele utiliza expressões faciais, corporais, e isso não é aleatório, tá? Existem regras para tudo isso que o intérprete está utilizando para transmitir a informação que está sendo dada. Então, isso é língua que tem uma modalidade espaço visual ou visual motora. Os surdos sempre dizem que eles ouvem com os olhos, não é? Que é o que está acontecendo agora, e eles falam com as suas mãos. Então, qual que é a modalidade que diferencia Libras da língua oral? É isso. A Libras é uma língua visual motora ou espaço visual. No quadro, qual que é a nossa situação geradora de aprendizagem? Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar com alguns conhecimentos que a professora Clarice tem. Ela é uma pedagoga, professora do ensino fundamental. E ela vai auxiliar muito a mãe de Mariana, tá? Que se chama Luzia. E Luzia tem 2 filhos, tem Mariana e tem João Pedro. Mariana é aluna da professora Clarice, mas João Pedro, seu irmãozinho, teve o diagnóstico de perda auditiva. E essa mãe, ela vai então buscar a ajuda da professora Clarice para tirar as suas dúvidas em relação então aos cuidados com o seu filho que tem perda auditiva. Então essa é a nossa situação geradora de aprendizagem, tá? São esses personagens e algumas situações, problemas irão surgir nesse encontro da professora com essa mãe em relação ao seu filho que tem perda auditiva. Antes de iniciarmos então as nossas SPs, eu convido você para assistir o nosso próximo vídeo. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Luzia, mãe de João Pedro, vai até o médico e lá o médico dá um laudo, né, da perda auditiva de João Pedro. E o médico, nas orientações, ele fala o seguinte para Luzia: olha, mãe, não seria saudável que o seu filho tivesse contato com a Libras, então evite também que ele tenha contato com surdos que utilizam a Libras, porque isso vai ser prejudicial para o desenvolvimento dele linguístico, psicossocial e educacional. A mãe sai do consultório e assiste uma reportagem na qual apresenta dados de uma pesquisa que crianças surdas
que tiveram contato com a Libras e também com pares, outras crianças surdas, tiveram um ótimo desenvolvimento educacional, psicolinguísticos e assim por diante. Essa mãe fica encucada. Mas lá na escola, a professora Clarice está dando aula e ela percebe que Mariana, a sua aluna, está muito triste, desinteressada, e ela resolve chamar então quem? Luzia, para conversar sobre Mariana. Quando a mãe Luzia chega até a escola para conversar sobre a sua filha, a professora fala: o que está acontecendo, né? Estou percebendo que ela está bastante triste. Ela fala: olha, Clarice, né, professora, realmente é porque nós tivemos recentemente o resultado dos exames do João Pedro, que é irmãozinho de Mariana, e ele tem perda auditiva, e nós estamos bastante preocupados. Aproveitando, professora, eu estou com uma dúvida. Eu fui ao médico, ele deu algumas orientações e eu vi uma reportagem que tinha um outro posicionamento. E qual que é a minha dúvida agora? Lá no quadro eu coloco que essa mãe está com dúvida se ela deve proibir ou incentivar o uso da Libras para João Pedro. O que ela deve fazer? Se o médico falou que é ruim, mas agora ela vê pesquisas falando que não, o contrário. Clarice, a professora, nesse momento, ela vai resgatar os seus conhecimentos durante a sua graduação e vai contar para essa mãe todo o processo histórico educacional das pessoas surdas. E contar tudo isso vai ser importante para que essa mãe compreenda que divergências de opiniões em relação a língua de sinais, vamos pensar agora de modo geral, não é algo recente, tá? Então vamos entender um pouquinho o processo histórico da comunidade surda. Lá no quadro eu coloco o seguinte, que lá na antiguidade já haviam alguns tratamentos diferentes em relação às pessoas que tinham perda auditiva. Olhem só. Os egípcios, eles tinham um ar místico em relação aos surdos. Eles achavam que pela forma diferente, peculiar dos surdos se comunicarem, eles tinham a possibilidade de trazerem mensagens de Faraó para as pessoas, tá? Já os gregos, não. Eles condenavam os surdos à morte, uma vez que eles não atendiam os padrões exigidos da época. Então, quais eram esses padrões? Da perfeição física, da oratória, e os surdos não correspondiam a esses padrões. Os romanos, lá na Roma, os surdos viviam sem direito à vida em sociedade, e as crianças que eram surdas eram lançadas no rio Tibre, ou seja, elas eram condenadas à morte. A partir do século VI, surge um código chamado Código de Justiniano, e esse código favorecia os surdos que eram oralizados apenas a herdar fortunas, a unir-se em matrimônio e também ter propriedades. Então vamos pensar um pouquinho do contexto da Idade Antiga. Era uma época em que não haviam recursos tecnológicos, não haviam especialistas que podiam, naquela época, dar um resultado precoce da perda auditiva, tá? Então, lá na Roma, vamos pensar nas crianças que eram lançadas no rio Tibre. Os pais percebiam que tinha alguma coisa errada com seus filhos, mas eles já tinham, por volta mais ou menos de um ano de idade, 1 ano e meio. Por quê? Não haviam exames, certo? Mas os pais percebiam que a criança não falava, né? E aí chamava a criança, às vezes a criança não respondia. E aí que, observando, percebiam que a criança tinha perda auditiva, ela não ouvia. Então os seus pais perdiam os seus filhos, não recém-nascidos, né? Mas um pouco maiores, tá? Quando nós pensamos no Código Justiniano, que dava direito aos surdos, caso eles quisessem casar-se, né, caso eles quisessem também adquirir coisas, também herdar os seus bens, somente aos surdos oralizados. A oralidade, ela está relacionada também à audição. Então, esses surdos oralizados, provavelmente, não eram surdos com uma perda acentuada, uma perda auditiva profunda, severa. Porque, em uma época que não haviam profissionais que trabalhassem com essas pessoas para reabilitar a fala, era de modo natural que eles conseguiam oralizar. Então, nós podemos inferir que seria uma perda auditiva leve, uma perda auditiva unilateral, que eles conseguiam se comunicar.
certo? O Código Justiniano, ele despertou o interesse das famílias nobres pela educação dos seus filhos. Por quê? Os bens eles precisariam ser administrados, quem tinham heranças, não é, a herdar, eles precisariam então ter condição de fala. Então, até a Idade Média, a gente vai ver que é uma fase de exclusão, mas começa então uma mudança nesse período. Lá no quadro eu coloco o seguinte, que até a Idade Média, então, as pessoas surdas viveram uma fase de exclusão, eram consideradas ineducáveis e incapazes de exercer qualquer tipo de ofício. Viviam à margem da sociedade, muitas vezes em condição de sub-humanas. Com a ascensão da Igreja Católica, surgiu um novo paradigma, que é o assistencialismo, e o surdo deixou de ser visto como sub-humano e passou a ser defendido pela Igreja como um ser dotado de alma, e seus cuidadores eram tidos como pessoas tolerantes e caridosas. Então, nesta época, a gente vai ver que a Igreja, não é, os religiosos, eles começam a ter uma mudança na perspectiva em relação ao sujeito surdo, tá? Ele até então achava que os surdos não tinham alma, mas agora não, eles são seres dotados de alma, sim. Então, acontece essa mudança, não é, de paradigma por parte da Igreja. E aí os seus pais, de famílias nobres, começaram a entregar os seus filhos para esses religiosos, para que eles fossem educados, não é? Fossem moralizados, muitas vezes, para que eles pudessem ter direito a uma lei, que era o Código de Justiniano, certo? Direitos civis. Então, aqui vai acontecer o interesse político por relação das famílias nobres, e a Igreja, com essa mudança também na sua perspectiva, vai acolher, não é, no primeiro momento, esses surdos, mas não foram todos os surdos, eram surdos de famílias nobres, certo? Então a gente vai ver na Idade Moderna, o ensino ele começa a surgir de modo individual, tá? Então era apenas para nobres, ministrado por preceptores, na grande maioria clérigos, padres, abades, assim por diante. E a partir da Idade Moderna, então inicia-se diferentes metodologias de ensino, tá? Essas diferentes metodologias de ensino, nós não temos informações, registros históricos de qual método de ensino. Mas o que nós temos muito claro é que se dividia entre um método visual e um método oral. Método visual. Alguns desses religiosos ou padres ou professores que começaram o seu trabalho utilizando a língua de sinais. Estou falando língua de sinais porque estou fazendo uma referência a outros locais, tá? Principalmente a Europa. Então, o método visual permitia o uso da língua de sinais, enquanto que o método oral proibia o uso da língua de sinais, queria que apenas os surdos oralizassem. Tá? Nesse sentido, eu trago aqui no quadro alguns educadores que eram contrários ao uso da língua de sinais, ou seja, defendiam somente a oralidade. Então, nós temos aqui Amann, que Amann ele foi um médico suíço, tá? E ele dizia que a língua de sinais poderia atrofiar a mente dos surdos. Então, ele era contrário à língua de sinais. Thomas e Samuel, eles fundaram escolas oralistas, tá? E eles diziam o seguinte, que os surdos precisariam primeiro oralizar, ou seja, falar, né? Para depois aprender a leitura e a escrita. Então, escolas oralistas. Alguns educadores que investiram no uso da língua de sinais, os primeiros, tá? Nós temos Ponce de Leon e Pablo Bonnet, que foram os primeiros a utilizar o alfabeto manual. Aqui nós estamos falando da França, certo? Eles que começaram a utilizar o alfabeto manual, e nós temos como destaque Lepier. Lepier, ele tem um reconhecimento, ele tem um respeito na memória da comunidade surda. Por quê? Lepier, além de utilizar o alfabeto manual, ele também utilizava a língua de sinais francesa. Como que tudo começou? Lepier, certa vez, estava observando duas irmãs surdas que se comunicavam através da língua de sinais francesa, e aí desperta então o seu interesse em aprender essa língua,
e ele aprende a língua de sinais francesa e vai começar então a ensiná-las, tá? A educá-las, a letrá-las. E elas se desenvolvem bastante e a partir de Lepie, o ensino agora se torna coletivo, tá? Não somente para as camadas sociais altas, mas para todas as outras camadas sociais. O ensino não era mais individual, a partir de Lepie, coletivo, e muitos dos seus alunos surdos se tornaram educadores e que foram referência em vários locais. Ajudaram a fundar alguns institutos norte-americanos, outros institutos na Inglaterra, e também acontece isso aqui no nosso país. Então nós vamos ver que em 1857 é fundado aqui no Brasil o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é chamado de INES, tá? O Instituto ele é fundado com a presença de Ernest Rouet, que era surdo, e com o auxílio de João Pedro II. A data de fundação do Instituto é 1857, mas em 1856 o Instituto já iniciou, mas ele iniciou de modo privado, ensino privado. Então, somente para famílias que tinham condições de enviarem os seus filhos até o Rio de Janeiro. Tá? E em alguns dados, livros históricos do próprio INES, que relata como que tudo aconteceu, então lá há o registro que havia um surdo de Minas Gerais, outro surdo do Sul, que foram para o Rio de Janeiro, poucos, e ficaram lá durante um ano, enquanto ele era privado. Depois, a partir de 1857, que o Instituto Nacional se torna público e ele vai atender agora todos os surdos de outras camadas sociais. Ernest Rouet, como ele era surdo, ele utilizava a língua de sinais francesa. Então vamos pensar agora em relação à comunicação dos surdos brasileiros. Os surdos brasileiros eles estavam espalhados, não havia educação para os surdos nessa época. Muitas famílias escondiam, né, os seus filhos se tinham algum tipo de deficiência, não ficavam muito mais em casa, enfim. Quando ocorre o ajuntamento dos surdos no Instituto, com a presença de Ernest Rouet, ele vem com a sua língua francesa. Por isso que o alfabeto manual brasileiro tem algumas semelhanças com o alfabeto manual francês, tá? Somente isto. Porque depois Ernest Rouet ele vai embora, fica aqui no Brasil durante 4 anos, ele vai embora, e a Libras ela vai então ganhando a sua própria estrutura, a sua própria característica, que foi o que eu disse para você. É uma convenção, é um combinado entre a comunidade surda sobre as regras gramaticais dela. E ela foi se desenvolvendo. Hoje a Libras não tem nenhuma semelhança com a língua de sinais francesa. Mas a Europa, principalmente a França, é o berço da escolarização da educação de surdos para o mundo todo. E nós recebemos, né, no nosso país, em 1857, um surdo francês. Tá? Então, o Instituto ele começa no método visual. Se tinha alguém que o fundou era surdo, então era um método visual. No entanto, a disputa, né, as divergências entre pode-se utilizar a língua de sinais, ou no caso a Libras ou não, isso estava muito forte acontecendo. E aí vai acontecer em 1880 um congresso internacional que vai então buscar definir qual que era a língua de instrução para a educação dos surdos. Então no quadro eu coloco o seguinte, que nós estamos agora numa época em que o método oral ele reproduzia muitos discursos da Idade Antiga, tá? Enquanto que o método visual, por mais que estivesse demonstrando êxitos na educação, havia essa grande disputa. No congresso de 1880 em Milão, a gente vai ver que os surdos eles não foram convidados para participar do congresso, tá? Então não houve a representação da comunidade surda, isso foi de modo proposital. E no congresso então é votado qual que era a língua de instrução para a educação dos surdos no mundo todo. E o método oral vence, tá? A partir de 1880 ocorre a proibição do uso da língua de sinais no contexto educacional. Quando ocorre a proibição, isso vai também afetar o Brasil. Então, lembra o Instituto, que ele era visual?
Proíbe-se, então, a língua de sinais brasileira. Professores surdos, eles são excluídos do contexto educacional e outros institutos também de surdos no Brasil que já existiam, eles também passam a não utilizar a língua de sinais. E esse período ele vai ser muito cristalizado, esse discurso em relação, né, que a língua de sinais seria prejudicial, que os surdos poderiam se tornar preguiçosos para aprender a falar, durante quase 100 anos. Então imagine, quase 100 anos, as pessoas defendendo a importância da oralidade, a importância da reabilitação. Então foi uma época onde houve muito avanço da tecnologia. Em qual sentido? Já respondendo quais são as tecnologias aí, né? Aparelhos auditivos, exames audiológicos, terapia para reabilitar o sujeito surdo, certo? Então isso vai acontecer durante quase 100 anos e esse discurso ele foi sendo disseminado e as pessoas começaram realmente a acreditar, olha, o que os surdos utilizam, que na época nem era reconhecido como língua, né? É mímica, é gesto, nossa, isso é errado, ele não sabe falar, ele faz mímica. Então houve um estigma em relação à língua brasileira de sinais e às línguas de sinais dos outros países também. Certo? Então, esse processo histórico, ele só vai mostrar os discursos da comunidade, das pessoas, por causa da proibição do uso da Libras. Na atualidade, como que nós estamos hoje? Tá? No Brasil, nós temos a abordagem bilíngue para o contexto da surdez, que é representada pela Libras como primeira língua e a língua portuguesa na modalidade da escrita como segunda língua, certo? O reconhecimento da Libras ocorreu pela Lei 10.436 de 2002 e ela foi regulamentada pelo Decreto 5.626 de 2005. A lei quanto o decreto são documentos que é importantíssimo que você realize a leitura na íntegra desses documentos. Esses dois documentos, eles são o fundamento, tá? Em relação à formação de professor, a formação do tradutor e intérprete de Libras, os direitos civis da pessoa surda. Então, assim, esses documentos são muito importantes para a comunidade. A Libras, ela já existia, lembra lá de 1857, no ajuntamento? Então, a Libras, ela começou já a existir. No entanto, nós consideramos o seu reconhecimento muito tardio, né? E de uma certa maneira recente, tá? No entanto, como existe uma perspectiva que está embasada nessa lei, que é o bilinguismo, mas ocorrem outras práticas pedagógicas que não são também o bilinguismo. Tá? Então, na atualidade, nós nos encontramos neste cenário. No quadro, eu coloco um resuminho para você desse processo histórico e que a Clarice, lá conversando com a mãe Luzia, apresentou que na antiguidade os surdos estavam sem direitos perante a lei, muitos eram condenados à morte. Na Idade Média, com direitos restritos, eram considerados ainda ineducáveis. A partir da Idade Moderna que vai surgir os primeiros educadores que aceitaram o uso dos sinais como recurso pedagógico. E nós temos como uma grande referência Lepier. Na Idade Contemporânea, que nós pensamos nisso até recentemente no nosso país, 1980, 90, havia a proibição da língua de sinais. Hoje nós temos a legitimação da Libras, tá? Então, todo esse processo histórico, na conversa de Clarice com a mãe Luzia, o que fica claro? Tá? Então, no quadro eu coloco o seguinte, que a divergência de posicionamentos entre a proibição e o incentivo do uso da Libras não é algo recente, é algo histórico. E que, por causa, principalmente, de quase 100 anos de proibição da Libras, no imaginário social, isso foi cristalizado sem um respaldo científico, né? Por isso que é necessário que tenhamos conhecimento para conflitar o que é do senso comum. Então, hoje, você, aluno, futuro educador,
é necessário que você tenha conhecimento. Então, conhecimento das perspectivas, né, de como que as pessoas entendem o sujeito, do que realmente é a Libras, as questões culturais, identitárias, para que você possa conflitar aquilo que é do senso comum, que as pessoas acham, né, dos mitos em relação à comunidade e também à língua brasileira de sinais. Quando Clarice conversa, não é, apresenta esse processo histórico, a gente vai pensar o seguinte: o médico, ele vem dessa difusão de que a Libras é prejudicial. Todos os médicos têm o mesmo posicionamento? Não. Tá? Vamos pensar hoje no nosso país. A Libras está ganhando muita visibilidade, existe uma lei que defende, não é que ela é uma língua mesmo, pesquisas que comprovam. Então, não são todos os médicos que têm a mesma posição em relação a Libras. Mas, num exemplo que nós temos aqui, é um médico que achava que a Libras era prejudicial e a questão da educação, já que diz que faz a pesquisa linguística, né, quanto ao processo educacional do sujeito surdo. Então, isso não é algo de agora, mas, né, essas opiniões em relação, mas porque existe o preconceito, né? Não há conhecimento daquilo que está falando do outro lado. Às vezes se conhece só, né, o que eu faço, mas não conhece o que estão realizando, os estudos que estão realizando do outro lado, tá? Por isso que justifica essa divergência de posicionamentos. Assista o próximo vídeo e a gente já volta. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! No segundo momento, a mãe de João Pedro, ela foi procurar alguma escola onde ela pudesse matricular o seu filho, certo? E aí ela percebe que no seu município existiam 3 instituições diferentes, com metodologias e perspectivas diferentes em relação à educação de surdos. Então, no quadro, nós vamos ver a primeira instituição que defende o tratamento da deficiência auditiva com acompanhamento fonoaudiológico, aproveitamento do resíduo auditivo para o desenvolvimento da oralidade e opõe-se ao uso da Libras. A segunda instituição, que Luzia encontrou, declara estar preocupada com a comunicação e a interação do surdo dentro do seu meio social, independente da forma que ele vai utilizar. Se for por sinais, oralidade, a escrita, imagens, tudo isso é permitido, tendo o objetivo a interação e a comunicação. A terceira instituição é muito preocupada com a aquisição da Libras como primeira língua e defende que o aprendizado escolar do surdo seja viabilizado de forma bilíngue. A mãe de João Pedro comenta com a professora Clarice, não é, as características, o que ela percebeu nessas 3 instituições, e agora a Clarice, a professora, ela vai então fazer uma relação do que essas instituições utilizam como método de ensino com as principais filosofias educacionais, que são 3. Então, no quadro, nós temos o seguinte: o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. São 3 metodologias de ensino e que essas metodologias de ensino, elas estão fundamentadas em 2 perspectivas, tá? A clínico-patológica ou a socioantropológica. Vamos pensar agora nessas 2 perspectivas. A clínico-patológica, ela vê o sujeito surdo como deficiente e ela vai sempre buscar a reabilitação dele. Então, a reabilitação da comunicação, também nos resíduos auditivos, com aparelhos auditivos de potência, ou implante coclear, ou seja, ela vai querer fazer com que o sujeito chegue ao padrão da normalidade. Tá? Enquanto que a socioantropológica, ela tem um viés do olhar da diferença.
entende que o sujeito tem uma perda auditiva, mas que ele tem uma língua própria, faz parte da comunidade surda, uma comunidade linguística minoritária, específica, então não vai buscar essa reabilitação. Vai deixar que os pais, ou até mesmo o surdo, caso ele queira buscar essa reabilitação auditiva, fazer fonoterapia, se ele quiser, tá? Mas não impõe isso. E também não pode também favorecer a ele essa oportunidade, claro, de utilizar a Libras como primeira língua e também aprender a falar. Enquanto que a clínico-patológica, ela proíbe a língua de sinais, porque acreditam-se que se o surdo aprender a língua de sinais, ele não vai querer aprender a falar. Tá? Porque a língua de sinais é natural. A oralidade, não. Então, a oralidade requer de métodos, um ensino sistêmico para aprender a falar. É claro que a gente vai pela via mais fácil, né? Sinalizar é mais fácil, eu não vou querer aprender a falar. É esta que é a defesa da clínico-patológica, tá? Então, vamos ver o primeiro método de ensino, o oralismo. O oralismo se baseia no ensino da oralidade, no treino da leitura orofacial e no uso do aparelho de amplificação sonora individual, que é o AASE, ou implante coclear. Então, a gente consegue perceber que o oralismo, ele se fundamenta na clínico-patológica, né? Nessa vertente, apenas a língua oral é reconhecida como mediadora da comunicação e da interação, além da proibição do uso dos sinais. O oralismo, ele se fortaleceu bastante depois do Congresso de Milão, em 1880, tá? E aí, essa proibição e essa perspectiva, ela foi se cristalizando, se fortalecendo bastante. Depois, ocorrem mudanças em relação ao método de ensino, que são as duas próximas metodologias. No entanto, alguns educadores tradicionais, eles ainda continuam com essa prática pedagógica. Existem, no nosso país, alguns institutos que são oralistas, tá? E essa prática pedagógica que vem, então, atender hoje, nos dias atuais, principalmente surdos que foram implantados, os surdos que estão em escolas regulares e que trabalham somente o oralismo, não oportuniza ao surdo a língua brasileira de sinais, certo? Então, a segunda metodologia é a comunicação total. A comunicação total inicia-se nos Estados Unidos em 1960, então o congresso foi em 1880, certo? Então, depois de quase 100 anos, vai começar a comunicação total, que é uma filosofia apoiada na língua oral, no alfabeto manual, no uso de sinais e também imagens, apontamentos na língua escrita. A comunicação total, ela também recebe o nome de bimodalismo. Por quê? Duas modalidades, que consiste no uso das duas línguas, a oral e a sinalizada, sendo que essa concomitância, não é o uso simultâneo dessas duas línguas, desrespeita as especificidades da língua de sinais, que não ocorre sob a mesma orientação da fala oral. Então, a comunicação total, ela foi muito importante nesse processo histórico. Então, havia a proibição. Aí, nos Estados Unidos, percebendo que os alunos não estavam tendo bom desenvolvimento educacional somente com o oralismo, então inicia-se a comunicação total. Na época, em 1960, não havia ainda profissionais especializados para reabilitação de fala, treinamento de leitura orofacial, assim por diante. Então, quem que fazia esse trabalho, principalmente de reabilitação? Eram os próprios professores. Tá? Então, as escolas, elas eram equipadas com salas acústicas para treinamento auditivo. E aí, nessa época, então, a comunicação total permite que a língua de sinais seja utilizada no contexto educacional, lá nos Estados Unidos, principalmente. E a língua de sinais, ela era utilizada pelo professor, mas o professor falava sempre, o professor tinha que falar sempre, porque isso entendia-se que era um estímulo, mas agora ele podia usar sinais, mas ele não utilizava os sinais de modo adequado, porque ele estava misturando duas línguas com estruturas gramaticais distintas, tá? No Brasil a gente vai observar que a comunicação total, ela vai começar um pouquinho mais tarde, mais ou menos em 1990, que vai começar a língua de sinais,
No entanto, a Libras mesmo, ela vai vir somente a partir de 2002, em passos bem vagarosos em relação a Libras no contexto educacional, tá? Aí nós temos o bilinguismo. O bilinguismo, ele considera Libras de forma autônoma, ou seja, respeitando que a estrutura linguística da Libras se organiza de forma diferente. Isso daqui não é somente com a Libras, cada língua, né, no mundo todo tem a sua própria estrutura linguística, tá? Essa abordagem compreende o indivíduo surdo como bilíngue e bicultural, assumindo as suas especificidades linguísticas, culturais e identitárias. Apoia o contato precoce e a comunicação em Libras de crianças surdas com seus pares e adultos também que sejam surdos. Então, diferentemente do oralismo, principalmente a partir do Congresso de Milão, que houve a proibição, o contato das crianças surdas com seus educadores surdos, certo? O bilinguismo já entende de modo muito contrário e diferente, porque vai falar o seguinte, que a criança surda, ela precisa de ter referências, não é, de um outro surdo também. Então, essa relação da criança precocemente no contato com outros surdos, com outras crianças, é fundamental para o desenvolvimento e aquisição da própria Libras, certo? Então, é muito comum a gente perceber que os surdos falavam, nossa, eu fui ter contato com surdos, eu já era jovem, ou eu já era adolescente, foi tardio. Então, esse período todo, né, sem o contato com outros que favoreçam a aquisição da língua e da linguagem, pode trazer um atraso, sim, no seu desenvolvimento linguístico, certo? Então, o bilinguismo defende, não é, que deve ser precoce o contato das crianças surdas com surdos adultos e pares, outras crianças surdas também. Nesse sentido, não é, apresentando essas três metodologias de ensino, que elas estão bastante relacionadas com cada instituição que Luzia encontrou, agora a Clarice vai responder essa mãe com perguntas. Lá no quadro eu coloco o seguinte: quais habilidades ou competências são focalizadas nessas instituições? Quais as metodologias adotadas? Você percebeu se é o oralismo, se é comunicação total, se é o bilinguismo? Porém, qual que é a concepção de surdo e surdez presente em seus discursos? Não é? O que cada instituição entende que é o surdo? É um deficiente, vai precisar só da reabilitação? Ou é um surdo diferente, que tem as suas especificidades? Por que ela responde com pergunta? Porque você, professor, precisa ter conhecimento, né? Então, conhecimento é importante para que ocorra, então, aquilo que nós chamamos de mostrar caminhos. Então, você vai mostrar os caminhos, as possibilidades, mas quem vai fazer a escolha não é de modo seguro, e isso que é importante, né? Os pais têm direito de receber informações, né? É o pai e a mãe que vai escolher aquilo que é melhor para o seu filho, mas com conhecimento. Esse que é o nosso papel, né, numa escolha em relação a métodos de ensino, principalmente, tá bom? Vamos assistir o próximo vídeo, a gente já volta. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Não deixe também de enviar as suas perguntas pelo chat, tá? Estamos à disposição para esclarecer as suas dúvidas e as suas contribuições também, por favor. Vamos lá para a terceira situação-problema? No quadro, nós temos o seguinte: após alguns exames solicitados pelo médico, o resultado do diagnóstico foi perda auditiva bilateral, neurosensorial profunda, tá? Em comum acordo do médico e a fonoaudióloga, indicaram o uso do AASE, que é o aparelho de amplificação sonora individual, e o início das sessões de fonoterapia para João Pedro. A mãe de João Pedro comenta com a professora Clarice, não é, essas orientações médicas, o aparelho auditivo, sessão de fonoterapia e também esse diagnóstico, que para ela ficou um palavrão, né? O que é neurosensorial, enfim. Então, a professora Clarice vai
tentar ajudar essa mãe a entender o diagnóstico, entender também qual que é o objetivo, qual a contribuição do aparelho de acordo com a perda auditiva de João Pedro e também o objetivo das sessões de fonoterapia. Então vamos para o quadro? Olha só. No primeiro momento, nós precisamos identificar quando foi que aconteceu a perda auditiva do indivíduo, tá? Isso vai influenciar bastante o seu desenvolvimento linguístico. Então, nós chamamos de momento de aquisição. O momento de aquisição, ele pode ser classificado como pré-linguístico ou pós-linguístico. Pré-linguístico é quando a criança nasceu surda ou ainda não iniciou o seu processo de aquisição de linguagem. Quando ela nasce surda, às vezes por alguma causa na gestação materna, rubéola, um parto demorado, um parto difícil, uso de fórceps, são várias as causas que podem trazer a perda auditiva e a criança pode nascer com perda auditiva. Após linguística, a criança já nasceu, a estabilização do período de linguagem chega mais ou menos até uns 7 anos de idade. Então, a criança está com 5 anos de idade, teve perda auditiva. Então, nós chamamos de pós-linguística. Uma outra informação que está relacionada ao laudo de João Pedro é se a perda auditiva é unilateral ou bilateral. Nós precisamos lembrar que temos 2 ouvidos. Então, pode ser que seja apenas um ouvido que tem perda auditiva, então é unilateral. No caso de João Pedro, ele tem perda auditiva nos 2 ouvidos, tá? Então, é bilateral. Quando nós pensamos assim, é perda auditiva nos 2 ouvidos, então vai ser sempre iguais, não é o tipo e o grau? Não. Nós temos 2 aparelhos que eles são independentes. Então, uma perda auditiva pode ser leve num ouvido, profunda no outro, moderada num ouvido e leve no outro ouvido. Elas são independentes. No entanto, existem muitos casos de semelhanças, tá? João Pedro tem uma perda auditiva neurosensorial. Então, vamos lá? O que é neurosensorial no primeiro momento? Aqui nós temos uma figura que retrata um ouvido humano, tá? O ouvido humano ele é dividido em 3 partes. Então, aqui nós temos um ouvido externo, um ouvido médio e um ouvido interno. O ouvido externo está relacionado ao pavilhão e ao meato acústico externo e tímpano, tá? O que é o tímpano? O tímpano é como se fosse uma cortina que quando nós recebemos um estímulo sonoro, ela vibra, ou seja, ela recebe o som. O som vai chegar aqui na orelha média, que nós temos esses 3 ossículos aqui, e ele vai levar o som para a orelha interna. A orelha interna, ela é composta pelos canais semicirculares e pela cóclea, tá? Os canais semicirculares, que é um labirinto, dentro dele existem pequenos cristais que que nos proporcionam o equilíbrio do corpo humano, por isso que a gente não sai caindo, né, por aí. E aí nós temos também regiões que são superiores, tá? Além do nervo auditivo, regiões que vão realizar a transdução, a interpretação daquilo que estamos ouvindo. Então, é um exercício muito complexo e muito rápido, não é, do nosso ouvido, tá? João Pedro, a perda dele é neurosensorial, então é na região da cóclea. O que isso significa? Vamos lá para o quadro. Existem alguns tipos de perdas auditivas agora que está relacionado ao local. Um primeiro é chamado de perda auditiva central. A perda auditiva central, que está localizada no tronco cerebral, em regiões superiores, subcorticais, o indivíduo ele faz uma audiometria e o seu ouvido está perfeito. Então, não adianta colocar um aparelho na pessoa ou um implante coclear, porque o seu ouvido não tem nenhum problema. O que está para ele difícil é ele interpretar aquilo que ele ouve, por isso que é chamada de perda auditiva central. A perda auditiva condutiva é quando está sendo acometido a orelha externa ou média, e esse tipo de perda auditiva normalmente é temporária e pode ser revertida com medicamentos ou cirurgia. Um exemplo são as otites. A criança está com infecção de ouvido muito acentuada, ela começa a ter dificuldade para ouvir, mas aí ela toma um antibiótico, depois de 10 dias isso passa. Cirurgia, a pessoa produz muita cera de ouvido, aí é colocado também um tubo para ventilar
e vai melhorar, né? Vai diminuir um pouco a produção de cera de ouvido. A cera do ouvido, ela é uma proteção, tá? Então, utilizar muito cotonetes, assim, para limpar o ouvido não é saudável, tá? Neurosensorial, que é a perda auditiva de João Pedro. Está localizada na orelha interna, ela é permanente e irreversível, certo? Mas ela pode ser favorecida com o uso do aparelho auditivo ou implante coclear, dependendo agora do grau. Nós estamos vendo agora tipo, local. Aí nós temos a perda auditiva mista, né, que pode acometer a orelha externa ou a média e também a interna. E vai aceitar o uso do aparelho, do implante, mas dependendo da localização. Condutiva não é recomendado. Aqui no quadro nós temos então um audiograma para a gente entender o grau. Então, a perda de João Pedro é bilateral, neurosensorial, cóclea. Agora vamos ver o grau de João Pedro. Nesse audiograma aqui nós temos quais são as possibilidades de estímulos sonoros. João Pedro tem uma perda auditiva profunda. Então, profunda é acima de 90 decibéis. Então, 90 decibéis nós vamos marcar no quadro e fazer aqui uma sinalização. Tudo que está para cima, João Pedro perdeu, tá? Ele não ouve. Tudo que está para baixo, ele consegue ouvir ainda. Então, o que é que João Pedro consegue ouvir? O aparelho de caminhão, moto, avião, helicóptero, sons de alta intensidade, João Pedro consegue ouvir, está preservado. Se coloca um aparelho auditivo em João Pedro, tá, que é variável, não é determinante o ganho do aparelho. Digamos que ele chegue a 60 decibéis, 30 decibéis a mais. Então agora João Pedro já consegue ouvir quando o telefone toca, o latido do do cachorro, mas João Pedro não consegue compreender os sons da fala que está aqui nessa faixa, certo? Mesmo com aparelho auditivo, ele não vai chegar, não é, a ouvir os sons da fala, certo? Uma informação importante. O decreto 5.626 de 2005, ele vai dizer o seguinte, que pessoa surda é aquela que tem a perda auditiva a partir de 41 decibéis, tá? O decreto é um decreto específico que está regulamentando uma língua, que é a Libras. Por que ele coloca somente a partir de 41 decibéis e não a surdez leve, professora? Porque a faixa de comunicação humana natural está a partir de 40 decibéis. Então, indivíduos que estão sem aparelho auditivo, que têm uma perda auditiva moderada, a região da comunicação, a faixa de comunicação humana está comprometida, né? É claro que se o indivíduo colocar um aparelho sonoro, ele tem como objetivo amplificar tudo, então vai amplificar, né, aquilo que ele ouve e ele pode ter ganhos. Mas isso é muito variável. Quantos anos o indivíduo tem? O indivíduo usa aparelho, não é sempre, todos os dias. Então é importante saber o uso do aparelho, a exposição que o indivíduo também tem ao aparelho, para ver se isso vai ser, se vai ter bastante contribuição ou não, certo? No quadro, nós temos agora algumas informações em relação ao AASE, que é o aparelho de amplificação sonora individual. A sua contribuição é limitada e depende do tipo, lembra? Se é neurosensorial, se é mista, condutiva, não tem ganho com o aparelho e também o grau. É recomendado nas situações de perdas do tipo mistas e neurosensoriais, tá? Para perdas leve e moderadas, demonstra bons resultados, porém, como eu disse, é variável. Para as perdas que são severa e profunda, pode ser insuficiente para escutar os sons da fala, que é o caso de João Pedro que eu apresentei. Aqui nós temos alguns tipos de aparelhos auditivos. Os maiores são para perdas auditivas acentuadas. Então, perda auditiva severa, profunda, utiliza esse tipo de aparelho aqui. Os menores são para as perdas auditivas leve, moderada. Mas quem escolhe o tipo do aparelho não é o paciente, não é? É uma avaliação com o médico e o fonoaudiólogo. O implante coclear é uma cirurgia, tá, indicado para as perdas profundas
neurosensoriais ou mista. Quando é mista, precisa ter o componente neurosensorial, porque é cóclea, tá? Então, aqui nós temos uma figura que vai demonstrar que o implante coclear é um eletrodo que vai substituir a cóclea que foi afetada, certo? Por isso que tem que ter o componente neurosensorial. E aí, na parte externa, o paciente vai utilizar também este aparelho, não é? E este receptor, que é como se fosse um ímã, certo? Quando o indivíduo tira esse aparelho, que é externo, ele não ouve absolutamente nada, tá? Então, é uma junção do que foi feita, a cirurgia invasiva, é deixado lá dentro esse eletrodo. Mas ele precisa do aparelho externo também para associar, para que consiga ouvir. Então, implante coclear. Implante coclear é recomendado que seja realizado precocemente, até mais ou menos 1 ano de idade. Tá? Então, um adulto passou a vida toda sem ouvir, tem anos de privação auditiva, vai colocar um aparelho, um implante coclear, os seus resultados também não serão muito bons. Então, é recomendado quando a criança ainda ela é pequena, certo? Então, aqui os tipos de aparelho e João Pedro. Então, João Pedro, qual que é o benefício de João Pedro para o AAS? Para sons de alerta, né? Então, se ouvir os cachorro, movimento de carros, isso vai trazer para João Pedro um pouco mais de segurança, mas ainda não vai ser favorável para a comunicação oral, tá? As sessões de fonoterapia, elas são para reabilitação da fala, que é um direito caso ele queira, certo? E aqui nós podemos então entender que a pré-linguística, ele nasceu surdo, neurosensorial, porque é cóclea, bilateral, porque são os 2 ouvidos, e de grau profundo a partir de 90 decibéis. Vamos fazer uma ressalva quanto à comunicação, às sessões de fonoterapia para fala. Nós temos o direito, né, se desejarmos, de sermos bilíngues, tá? O bilinguismo ele deve ser entendido com algumas habilidades. Habilidade para compreensão, a habilidade para expressão e a habilidade também para leitura e escrita, tá? Então, qualquer idioma que a gente vai aprender, a gente quer aprender como que é a pronúncia. Deixa eu entender, deixa eu ler agora para ver se eu consigo, não é? Se eu estou entendendo, e eu vou tentar fazer algumas tentativas eu vou fazer algumas escritas desse idioma. Então, quando nós pensamos em bilinguismo, não é? A intenção é que o sujeito seja bilíngue nessas habilidades. Então, se ele desejar fazer sessões de fonoterapia para oralizar, não tem problema nenhum, é um direito dele, né? Se nós temos a mesma intenção com um segundo idioma, a gente deve oportunizar o sujeito também a ser bilíngue surdo, em libras, língua portuguesa, oral, escrita, inglês se ele quiser, francês se ele quiser, ou seja, ele pode fazer o que ele desejar para o seu desenvolvimento e existem possibilidades. A oralidade para o sujeito surdo não é um movimento natural. Ele vai precisar de algo que seja sistematizado. Então, ele vai aprender o ponto, o modo articulatório dos fonemas, a percepção, perceber, né, tentar identificar nos lábios com quem ele está conversando, fazer a leitura orofacial. Então, tudo isso é técnica, é treino. E é um processo que vai demorar muito tempo, diferentemente de um paciente que tem trocas de fonemas, que a alta em 3, 6 meses. A criança surda já não, ela vai precisar também de outros artifícios para que ocorra esse processo de aquisição, no caso da língua portuguesa, na modalidade oral e também escrita, sessões de fonoterapia também para trabalhar a questão da leitura e escrita, ok? Então aqui, João Pedro, qual é o benefício do AASE? E também o que se deve esperar nas sessões de fonoterapia. Assista o próximo vídeo e a gente já volta. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual.
Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Qual que é a última situação problema? Lá no quadro nós temos o seguinte: a mãe de João Pedro, ela é acionada pela escola regular na qual ele frequenta e a queixa é de que ele é desatento, tem problemas de interação e se comporta isolado, fica muito triste. Mas João Pedro também frequenta uma outra instituição no contraturno e lá ele é interessado, participativo, tem bom relacionamento. E a Luzia vai conversar novamente com a professora Clarice e a Clarice vai falar: olha, existem alguns critérios, algumas coisas que a escola precisa desenvolver para que não ocorra esse tipo de comportamento. Então nós vamos ver aqui a importância da Libras, não é? Porque a Libras ela tem algumas funções principais. Ela tem função de símbolo de identidade. O que nos identifica como surdo? É a nossa comunicação. Então, se você quer aprender a Libras para você comunicar com os surdos, esse que é o caminho. Porque ele é essencial para o meio de interação. Sem uma língua, a gente não tem interação. A gente precisa da língua para quebrar a barreira da comunicação. Quando a criança tem acesso, tem a língua disponível para ela, ela vai começar a realizar o que nós chamamos de depositário de conhecimento cultural. Porque o nosso conhecimento cultural, ele vem através da comunicação, da relação que nós temos com o outro. Então, nosso conhecimento de mundo, nosso conhecimento cultural, a língua é que vai favorecer, então, essa interação com o nosso meio. Nesse sentido, o que assemelha os surdos, não é? Nós podemos dizer qual que é a marca. É a questão da Libras e da língua de sinais quando nós pensamos em outras comunidades. Então, é muito comum a gente estar numa cidade, às vezes de férias, e a gente vê um surdo. É surdo, também sei Libras, e ali você começa a conversar, bater papo. Por quê? Não ocorre barreira da comunicação, né? Enquanto que às vezes o surdo está no meio de um monte de pessoas e essas pessoas não sabem a sua língua e ele está isolado, né? Então, ele não se sente parte daquele ambiente. Em 1998, Perlin ela foi caracterizar alguns tipos de identidade surda. A sua percepção está em relação ao momento da aquisição e a relação que o sujeito vai fazer com a comunidade, como que ele trata a questão da língua, a Libras, como sendo a primeira língua ou não. Então, no quadro, nós temos alguns tipos de identidade surda, tá? A primeira é chamada pela autora como identidade surda mesmo, ou em alguns livros como identidade surda plena, que são surdos, os seus pais podem ser surdos também, mas a Libras ela é uma língua nativa. Então são surdos politizados, envolvidos na militância surda. Então, identidade surda plena. A identidade surda híbrida são pessoas que ficaram surdas pós-linguais, tá? Então, nasceu ouvinte e aí ficou surdo, na primeira infância, mas fazem uma transição da língua portuguesa para a Libras e se veem como sujeitos surdos, como membro da comunidade surda. A identidade surda de transição são surdos que foram mantidos, sob a forte influência da cultura ouvinte, mas teve o contato tardio, tá? O seu contato foi tardio com a comunidade surda e aí ele se encontra, como se fosse assim: me encontrei agora, mas aconteceu um pouco tardio. A identidade surda incompleta, a autora ela menciona que seriam surdos que são vitimizados ou são vítimas do ouvintismo, ou seja, eles não ocorre o processo de aceitação da própria língua e da sua condição, e é como se eles observassem o ouvinte, vendo o ouvinte como um ideal, e tentam transmitir aquilo que é da cultura e da identidade dos ouvintes. Tá? Não ocorre a aceitação da surdez.
A identidade surda flutuante são sujeitos que, embora tenham uma perda auditiva, mas vieram daquele método oral, então não tiveram contato com surdos, não têm contato com a Libras, são somente oralizados, fazem leitura labial e preferem, né, não ter contato. Então são aqueles, a autor coloca o termo, desprezam a comunidade surda. Essa é a perspectiva da autora, mas a gente precisa ressaltar que nenhum surdo é semelhante ao outro. Então, eu não gosto muito de discurso que fala assim, os surdos são assim, os surdos pensam assim, os surdos agem assim. Não, né? Cada indivíduo tem as suas características próprias, porque cada um faz parte de uma família, é membro de uma família, cada família tem a sua cultura própria, ele faz parte de um meio social que também não é o mesmo, né? Por exemplo, surdos que têm acesso, não é? Acesso à comunicação, acesso, por exemplo, teve direito, conseguiu ter acesso a sessões de fonoterapia, acessos a aulas de inglês, outros idiomas. Essa pessoa, esse surdo, ele tem uma condição e também a sua relação com o mundo é diferente de um surdo que infelizmente não teve as mesmas oportunidades, né? Então, foi para a escola, ou teve conhecimento da Libras de modo tardio, de modo muito precário. Então, são indivíduos iguais? A gente pode dizer que são mesmos? Não, não são. Então, cada um de nós, né, nós ouvintes também somos assim, somos indivíduos, né? Isso é importante a gente sempre destacar. Os surdos não são iguais. A única coisa que os assemelha muito é a língua brasileira. De sinais e a relação que eles fazem com ela, né? A experiência visual, não auditiva, né? Mas não são sujeitos iguais. A gente precisa deixar isso bem claro. Nesse sentido, o que a professora Clarice vai falar para a Luzia? Que lá na escola regular, o que João Pedro precisa? De profissionais surdos. Para que ocorra a referência, a identificação, colegas surdos também, porque ele não vê nenhum outro coleguinha como ele, né? Ele realmente vai se achar o diferente, o anormal, que não é verdade. A Libras e a cultura, como a literatura surda, precisa estar presente no
o ambiente escolar, tá? Nas próximas aulas nós vamos ver que a cultura, principalmente alguns artefatos dela. Materiais didáticos específicos. Então, se João Pedro ele utiliza via o visual, não é, para adquirir conhecimento, chega na escola não tem nada visual para ele. É muito oral, músicas, rimas, isso não faz parte, não é, daquilo que ele precisa. Então, materiais didáticos específicos precisa também circular, estar presente na escola regular. Nesse sentido, não é João Pedro que, que tem problema. Que precisa se adaptar, mas na verdade é a escola que precisa rever então todos esses elementos que são necessários para o contexto escolar, certo? Eu trouxe para você aqui, no último slide, três aplicativos diferentes que você baixar no seu celular, que esses aplicativos, eles são da seguinte maneira. Você vai fazer a busca por campo semântico. Então, aprender frutas. Então você pode digitar ou falar a fruta e o avatar vai fazer o sinal, tá? Esse recurso você pode ter na sua mão, porque a disciplina não tem condições de esgotar todos os vocabulários da língua, mas a disciplina vai trazer para você os principais fundamentos. Que você vai aprender morfológicos, fonológicos, morfológicos, sintáticos. A pragmática da língua. Quando você tiver esses conhecimentos,
outros, e aí você vai perceber somente fazer sinais, tá? Você pode fazer um sinal de uma maneira inadequada. Que vai trazer um outro sentido, a estrutura da frase também. Então, esses conhecimentos são fundamentais, mas aí você vai ter também como buscar, não é, vocabulários de acordo, é claro, com esses fundamentos linguísticos que são indispensáveis. Então, eu sugiro a você que faça isso e comece a praticar, conhecer alguns vocabulários da língua brasileira de sinais, ok? A nossa aula não termina por aqui, nós teremos a nossa aula atividade, então eu espero você no chat para enviar suas dúvidas, a sua contribuição em relação à aula